noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração por esse canal que nós estamos transmitindo e levando até você a palavra de Deus. Se você quer nos ajudar, você pode se inscrever nesse canal que está aparecendo em sua tela e você vai estar contribuindo para que esse programa seja fortalecido e dê continuidade durante esse período de pandemia. A nossa palavra sempre é a mesma. Estamos com muitas saudades dos irmãos, da igreja, da comunhão, da Santa Ceia, dos nossos cafezinhos ali na porta após o culto. O nosso desejo é que esse momento passe logo e que possamos retornar às nossas atividades normais da igreja. Por enquanto, a nossa recomendação para você, meu irmão, minha irmã, e para você que está nos assistindo nesta noite, é que se você precisa sair de casa, que se você trabalha nos serviços essenciais estabelecidos pelo governo, que você saia, mas use a máscara, que você possa estar preocupado sempre, com higienizar as mãos, sem levar as mãos à boca, aos olhos. Enfim, nós precisamos estar precavidos diante dessa pandemia do novo coronavírus. Mas se você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa, leia a Bíblia, possa criar novos hábitos e também curtir aí o nosso programa. E nesta noite, nosso desejo é adorar ao Senhor junto com você. Vamos ouvir um louvor abençoado pelos nossos irmãos e logo depois retornaremos para dar continuidade, para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos,
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Muito bem. Queria compartilhar de um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 28 ao verso 32. Nesta noite, queria falar sobre escolhas e consequências. Vamos ao texto? A Palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 17, verso 28 ao verso 32. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim, será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É muito interessante, irmãos, Jesus comparar a sua segunda vinda ou os dias finais com o que aconteceu no tempo de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, veio com Abraão de Ur dos Caldeus até a terra prometida, até a terra que Deus estava direcionando a família de Abraão. E os anos se passaram, tanto Abraão quanto Ló prosperaram. A Bíblia diz que eles eram homens muito prósperos, ao ponto dos pastores que estavam a serviço de Ló e a serviço de Abraão, por conta da terra ser muito pequena para eles, os pastores de uns e de outros estavam em contenda, em conflito. Foi quando Abraão resolveu tomar uma atitude pacífica para ele e para o seu sobrinho Ló. Ele chega para Ló e fala, Ló, não tem como mais, a terra é muito pequena, nós crescemos muito, seus pastores já estão se contendendo com os meus. Faz o seguinte, Ló, você escolhe, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher as terras da direita, eu fico com as terras da esquerda. E diz a Bíblia que Ló olhou para as campinas, pelo lado onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra, e para lá foi Ló. Lá, na cidade de Sodoma, Ló, ele, segundo os historiadores, ele conheceu a sua esposa, casou e teve 2 filhas. Só que ao cabo de dias, 2 anjos visitaram a cidade de Sodoma e precisamente chegaram até a casa de Ló, dizendo para Ló que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, para que ele e também toda a sua família pudesse sair depressa daquela cidade. Foi quando Ló avisou os seus familiares, os seus genros, as suas filhas, a sua esposa, e diz o texto que logo de manhã
os anjos tiveram que apressar a família de Ló. Diz o texto que eles pegaram as pessoas pelos braços para adiantar o passo, porque a destruição da cidade iria acontecer a qualquer momento. E a história também relata que ao sair da cidade, a família de Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, ficando para trás, os genros, diz a Bíblia que no momento em que começou a chover fogo do céu e consumir toda aquela cidade, naquele momento os anjos falaram e deram uma ordem para eles não olhar para trás. Foi então que aconteceu o inesperado. A mulher de Ló, que estava a caminhos, a passos largos para sair daquela cidade que já estava sendo destruída pelo fogo e enxofre, ela olhou para trás e no mesmo momento, diz a Bíblia, que ela se transformou numa estátua de sal. Esses relatos encontram-se em Gênesis capítulo 17, 18 e 19. Mas o que é de interessante para nós nesta noite é a pergunta: por que Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? É uma das primeiras observações que eu faço quando eu medito nesse texto. Eu encontro 2 passagens na Bíblia que diz que vai dar a resposta para isso. Primeiro está em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que diz assim: que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram maus e pecadores contra Deus. Olha só, e é interessante que o profeta Ezequiel, anos depois, ele falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, dando testemunho disso que foi relatado em Gênesis capítulo 13, versículo 13, Ezequiel vai dizer que a imoralidade, a soberba, a ganância e a falta de amor ao próximo foram os pecados cometidos por aquela geração, e com isso eles foram consumidos pelo fogo e enxofre, punidos pela vontade de Deus. Jesus faz essa comparação da sua segunda vinda com a destruição de Sodoma, ou com o comportamento daquela cidade pelo qual foi destruída. Eu vejo isso no versículo 28 do texto, do capítulo 17 que nós lemos. O texto diz assim: o mesmo aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou melhor, os habitantes daquela cidade, aquelas pessoas só pensavam no aqui e agora. Jesus estava dizendo que, assim como aconteceu nos dias de Ló, as pessoas só pensavam no aqui e agora. Elas viviam naturalmente, só achando que a vida com que elas estavam vivendo, comendo, bebendo, trabalhando, era um fim em si mesmo. Mas também eu encontro no versículo 31 do mesmo texto, vai dizer que naquele dia, quem tiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Outra observação que Jesus faz, comparando com o tempo de Ló, é que as pessoas seriam apegadas aos bens materiais. Vejam bem que quando Jesus fala no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló, é porque a mulher de Ló, ela quando estava saindo da cidade, ao perceber que a cidade estava sendo destruída, ela vira e olha para a cidade. Os anjos disseram para que eles não olhassem para trás. Mas Jesus falou que quando ele voltar, as pessoas vão ficar apegados às coisas, e ele fala: não fique apegado. Não desça ao eirado. Quem estiver no campo, não volte para trás. E, meus amados irmãos, isso já está se cumprindo literalmente. E não somente Jesus, mas o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer algo muito interessante. Eu queria fazer essa leitura também com os irmãos. Acompanhe comigo. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprodos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. Vejam que Paulo, ele fala para Timóteo que nos últimos tempos, os tempos que vão preceder a vinda de Jesus, vai acontecer tudo isso. Veja que Jesus está nos lembrando da cidade de Sodoma e Gomorra, também fazendo um alerta que assim será também nos dias da sua vinda. E meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Somos livres para fazermos escolhas, mas seremos prisioneiros de suas consequências. E aqui eu volto para o texto em apreço, capítulo 17 de Lucas, mais precisamente para o versículo 32, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus, e aqui eu quero fazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, por que Jesus, falando sobre a sua segunda vinda, falando do comportamento humano, comparando com os dias de Sodoma e Gomorra, com os dias de Ló e sua família, por que Jesus aqui, ele fala para nós lembrarmos da mulher de Ló? E nós sabemos que a mulher de Ló, primeiro, os anjos tiveram que apressá-la para sair, talvez como uma boa dona de casa, e alguns historiadores dizem que ela era natural de Sodoma, com certeza ela adquiriu bens, com certeza ela tinha algumas coisas importantes, talvez se fosse nos nossos dias, documentos, e algumas coisas de cunho pessoal, mas os anjos pegaram ela pelo braço para apressar, talvez, eu faço uma conjectura, talvez eles diziam para ela: largue tudo, e aqui eu me lembro de quando eu estava no meu período de instrução no Corpo de Bombeiros, mais precisamente no ano de 1989, quando eu estava sendo instruído para ser um combatente do fogo. Uma das coisas muito interessantes que eu me lembro era o toque de corneta de perigo iminente. Eu nunca esqueci dessa instrução. E os nossos professores diziam que quando nós estivéssemos combatendo um fogo, combatendo ou então dentro de uma grande catástrofe, e se nós ouvíssemos o toque da corneta de perigo iminente, nós deveríamos sair correndo e largar tudo, largar mangueira, largar material, largar tudo que nós estamos fazendo e sair, porque do lado de fora eles estavam observando que aquele prédio poderia cair e até matar todos os bombeiros. Eu nunca me esqueci disso. E eles falaram: quando vocês ouvirem o toque da corneta de perigo iminente, saiam correndo e deixem tudo para trás. Amados, foi exatamente isso que os anjos falaram para aquela família, a família de Ló, e precisamente para a mulher, porque ela estava talvez tentando pegar algumas coisas, e o texto vai dizer que eles pegando ela pelo braço e apressando para sair da cidade. Por que nós devemos lembrar da mulher de Ló quando nós pensamos na volta de Jesus? E aqui eu faço algumas aplicações. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar da mulher de Ló
todas as vezes que o nosso coração estiver dividido. Com certeza, meus irmãos, aquela mulher, ela tinha muita coisa naquela cidade. Talvez os seus pais, os seus parentes, e tudo quanto ela adquiriu, trabalhou, lutou junto com o seu marido. Ela tinha uma história naquela cidade. Mas, meus amados irmãos, nós também temos uma história nesse mundo. Foi aqui que nós nascemos, foi aqui que nós crescemos, é aqui que nós estamos trabalhando e servindo ao Senhor. Mas, meu amado, a Bíblia fala que nós somos desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Na volta de Jesus Cristo, a eminente volta de Jesus Cristo, nós não podemos ficar com nossos corações divididos. Nós não podemos ficar com os nossos corações ainda apegados às coisas desse mundo. É bem verdade que esse mundo nos atrai, é bem verdade que coisas que nós fizemos lá atrás, muitas vezes o nosso coração ainda está apegado. Meu amado irmão, a mulher de Ló saiu da cidade de Sodoma, mas o seu coração ainda estava lá. Por isso que ela olhou para trás. E é isso que eu aplico para mim e para você. Quando o nosso coração ficar dividido entre a gente pensar que um dia Jesus voltará e nos tomará desse lugar e nos levará para consigo mesmo, quando o meu coração ainda ficar entristecido com isso, porque aqui eu tenho bens, porque aqui eu tenho família, porque aqui eu tenho uma casa própria, porque aqui eu tenho um carro, porque aqui eu tenho um computador, porque aqui eu tenho amigos. Quando o meu coração ficar dividido, a Bíblia fala, lembre-se da mulher de Ló. E Mateus capítulo 6, versículo 21 vai dizer, onde tiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Está no céu? Você está juntando tesouro apenas na terra? Nós devemos juntar tesouro no céu. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 16, versículo 9. O Senhor se mostrará forte para com aqueles cujo coração é dele. O próprio Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Toda vez que o nosso coração ficar dividido entre os céus e essa terra, nós devemos lembrar do que aconteceu com a mulher de Ló. Segundo, devemos lembrar da mulher de Ló quando ficarmos reféns de lembranças ruins do passado. Sabe pessoas que não conseguem se livrar do passado? Há pessoas que tiveram encontro com Jesus, aceitaram Jesus como Salvador, estão na igreja, estão vivendo, mas a sua mente ainda está no passado. As suas mentes ainda estão escravizadas lá no passado. Eu tenho por certo que aquela mulher, a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, apesar que os anjos falaram, não olhe para trás, saia da cidade, a cidade vai ser destruída, e ela olha para trás, porque ela tinha lembranças do seu passado, lembranças de coisas que ela fez, lembranças de coisas que ela compartilhou com pessoas, lembranças de momentos que ela teve lá em Sodoma e Gomorra, mas um lugar imoral, um lugar promíscuo, um lugar aonde as pessoas pecavam diretamente contra Deus. E amados, ela olhou para trás, e eu vejo e eu aplico na minha vida que todas as vezes que o meu passado me aprisionar, eu devo lembrar da mulher de Ló, porque isso não é bom para mim e para você. Olha o que a Bíblia diz, meu amado, Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Paulo fazia isso, ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que vai adiantar, meu irmão? O que vai adiantar, minha irmã, você ficar remoendo coisas do passado? Eu creio que muitas vezes Satanás, ele fica, às vezes, lançando setas na minha mente, na sua mente, para nos escravizar em atitudes, em comportamentos do passado. Mas a palavra de Deus vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, meu amado, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Eu devo me lembrar da mulher de Ló, quando a minha mente ficar refém de coisas do passado. E Satanás,
Ele é astuto, ele é perito em lançar setas na minha mente para nos acusar do nosso passado. Mas eu aplico uma terceira coisa na minha vida e na sua vida. Terceiro, devemos lembrar da mulher de Ló quando demoramos em deixar coisas que desagradam a Deus. Ah, meu amado, os anjos tiveram que pegar no braço daquela mulher. Eles apressaram ela. Amados, para algumas coisas Deus tem pressa na minha vida e na sua vida. Meu amigo querido, aquela mulher estava devagar demais. A ordem era para sair, a cidade vai ser destruída. A mesma coisa hoje, nós estamos falando, Jesus vai voltar, e Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, amado, a palavra de Deus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. A igreja está pregando essa mensagem há mais de 2000 anos, e as pessoas estão devagar, as pessoas estão sonolentas, as pessoas estão apegadas às coisas dessa vida, as pessoas falam, espera um pouquinho. Não, meu amado, é uma mensagem entre a vida e a morte. Você precisa atentar que você está correndo perigo sem Jesus na sua vida. Você está correndo perigo, é hora de você se apressar, é hora de você entender que tudo está se cumprindo para a volta de Jesus. Mas Ele fala, assim como nos dias de Sodoma, assim nos dias de Gomorra, lembrai-vos da mulher de Ló, que ela estava devagar para sair da cidade. Salmo, capítulo 95, versículo 7, versículo 8, a Bíblia diz assim: hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É para hoje, meu irmão. Hoje Deus está falando com você. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Jesus morar na sua vida. E amado, você vai receber o dom do Espírito Santo na sua vida. Você vai ser selado com o Espírito Santo da promessa. E Jesus vai voltar a qualquer momento. E aqueles que são selados com o Espírito Santo da promessa irão subir para os ares com Jesus. E aqui na terra será como Sodoma e Gomorra, e muitas pessoas hoje estão como a mulher de Ló, devagar demais, e Deus tem pressa em realizar coisas grandes na sua vida. Quarto e penúltimo lugar, o que eu aprendo com a mulher de Ló: devemos lembrar da mulher de Ló quando duvidamos que o pecado ficará impune. Meu querido e minha querida, aquela mulher, a mulher de Ló, diz a Bíblia, lá no capítulo 19, que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Meu querido, a palavra dos anjos era para eles saírem e não olhar para trás. Porém, ela desobedece, como Adão e Eva desobedeceu no Éden. Consequências sempre acontecerão. Meu amado, por isso que nesta noite, o tema desta noite é escolhas e consequências. Quais escolhas que você está tendo? Meu amado, eu me lembro da mulher de Ló, quando eu duvido que o meu pecado ficará impune. Mas, meu amado, Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O problema do pecado foi resolvido. Jesus, na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Por isso, meu amado, em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo, ele fala uma advertência para todos nós. O salário do pecado é a morte. Aquela mulher desobedeceu a ordem direta de Deus por boca daqueles mensageiros. E ela morreu, se transformando numa estátua de sal. Eu quero dizer para você que toda vez que eu pensar que o meu pecado e o pecado da humanidade ficará impune, eu tenho que me lembrar o que aconteceu com a mulher de Ló. O pecado dessa humanidade, relatado, como você leu comigo, em 2 Timóteo 3,
esses pecados não ficarão impunes, porque Deus, Ele fará justiça. E nessa noite, eu quero perguntar para você, meu amado, você acha que o seu pecado ficará impune? Se o salário do pecado é a morte, como disse o Romanos 6:23, o complemento do versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em último lugar, devemos lembrar da mulher de Ló, quando duvidamos que Jesus irá cumprir o que prometeu. Veja, meus irmãos, em Gênesis 19, versículo 14, o texto vai dizer que Abraão, assim quando ele recebe a orientação dos anjos, ele fala com os seus 2 genros, que iriam casar com as suas 2 filhas. E a Bíblia vai dizer que os dois genros, os 2 futuros genros de Abraão, não saíram de Sodoma e Gomorra com a família, eles ficaram, eles relutaram, eles duvidaram que Deus realmente ia fazer aquilo. Ah, meu querido, eu devo me lembrar, você deve se lembrar da mulher de Ló, quando duvidamos que Jesus irá cumprir o que prometeu. Jesus fala, a Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 12, a Bíblia vai dizer: eis que venho sem demora. Palavra de Jesus, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia. Jesus fala: eu vou voltar breve, sem demora. Mateus capítulo 24, versículo 44, a Bíblia diz assim: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós devemos, irmãos, confiar nas promessas do Senhor, devemos permanecer na doutrina apostólica, devemos permanecer na nossa fidelidade, amados, com os nossos compromissos com Deus, com os nossos compromissos com o céu, com os nossos compromissos com a palavra. Meu amado, não duvide, Jesus voltará. Essa pandemia e muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo não é o final, é o princípio das dores, e nós precisamos olhar para a mulher de Ló, porque os seus futuros genros ficaram na cidade e morreram. Sabe por quê? Porque eles duvidaram, ainda que eles ouvissem da palavra dos anjos e também a recomendação do seu futuro sogro de Ló, mas eles não acreditaram. E você? Duvida que Jesus pode voltar a qualquer momento? Jesus tratava com seus discípulos sobre a promessa da sua vinda. Verso 26 do capítulo 17 vai dizer: assim como foi no dia de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Veja que Noé demorou 120 anos para construir aquela arca. E somente a sua família, poucas pessoas, se salvaram do dilúvio. Olha, meu amado, assim será na vinda de Jesus, porque as pessoas, versículo 34 a 36, último texto, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. De que lado você vai fazer parte quando Jesus voltar? Daqueles que vão subir ou daqueles que vão ficar? E comparando com Sodoma e Gomorra, você é daqueles que obedecem e crê na promessa e que Jesus vai resgatar a sua igreja? Ou você é daqueles que estão duvidando? Nesta noite, eu pergunto para você: quais as decisões que você tem tomado? Porque toda atitude gera uma consequência. Meus irmãos, quando Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló, essa palavra é uma advertência, mas também é uma promessa. Advertência para aqueles que acham que isso não vai acontecer. Isso, Jesus voltará. Apocalipse vai dizer, o último capítulo da Bíblia: venho sem demora. Mas além de ser uma advertência, é uma promessa, porque exatamente como os anjos falaram para Ló e sua família,
exatamente assim aconteceu. E tudo o que está escrito na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus está se cumprindo, literalmente, até aos seus próprios olhos aí para você observar. Por isso, nessa noite, eu convido você a orar comigo. E se você que está aí, que nessa noite ouviu essa palavra e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que se sentiu tocado por essa palavra, eu quero fazer um apelo para você, que você se renda ao apelo do Espírito Santo, que você se renda a Jesus nessa noite. Jesus quer entrar na sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Abra a porta do seu coração nesse momento para Jesus, e eu queria orar junto com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vá de encontro agora, Pai, a todos os ouvintes, ó Pai, desse programa, desse culto que nós estamos prestando ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, se alguém se sentiu tocado, se alguém, Pai querido, ó Deus, durante a mensagem, se sentiu, ó Pai, que necessita, ó Pai, receber a Jesus como Salvador, até porque, Senhor, nenhum de nós não temos capacidade de fazer isso, mas por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada vida nesta hora, que o Senhor, Deus, pelo Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra, Senhor, possa falar esse coração, ó Deus, e que nesta noite seja uma noite de salvação nesta casa. Meu Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos ficar alertas, para que nós possamos ficar, ó Deus amado, vigilantes para com a nossa vida, porque Jesus voltará a qualquer momento. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com essas vidas, ó Deus, que nessa noite seja, ó Pai amado, batizado em nome de Jesus Cristo, Pai querido, ó Pai, todas as pessoas, ó Pai, que receberam a Jesus como Salvador, ó Pai, que sejam batizadas nesta hora e que recebam o selo do Espírito Santo em suas vidas e o seu nome seja escrito no livro da vida. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Fique conosco, fique com a Tua igreja, Senhor. Nos abençoe e faça a cada dia resplandecer o Seu rosto sobre nós, nos concedendo hoje e sempre a Sua maravilhosa paz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.